Acabou agora na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Internacional 1. E a realidade é a seguinte: eu não quis esperar a coletiva de imprensa, eu não quis esperar as notícias saírem, eu já quis pegar logo o término do jogo e gravar o vídeo, mas eu tenho certeza que enquanto eu tô gravando esse vídeo, Osmar Stabile e Marcelo Paz estão demitindo o Dorival Júnior. Eu não acredito que o Dorival Júnior saia hoje de Itaquera ainda treinador do Sport Clube Corinthians Paulista. E eu não acredito que isso vá acontecer, que ele vai continuar sendo treinador do Corinthians por vários motivos. Porque o time do Corinthians não vence há 9 jogos. Porque além do time do Corinthians não vencer há 9 jogos, o time do Corinthians piora. A cada jogo, o time do Corinthians não consegue entregar futebol. Seja fora de casa, seja dentro de casa, o time do Corinthians, ele regride jogo após jogo, partida após partida, e começa a gerar dúvidas. O Dorival perdeu o elenco quer derrubar o Dorival não quer mais continuar e tá indo meio que empurrando com a barriga. O que acontece com esse time do Corinthians? Tudo bem que a gente não tem um time para ser campeão brasileiro, mas a gente também não tem um elenco, não tem um time para estar entregando tão pouco futebol como o Corinthians vem entregando. O jogo de hoje foi mais um jogo onde a gente não chutou uma bola no gol, o goleiro dos caras não fez uma única defesa, a gente tomou mais um gol de contra-ataque, sendo um time que não pode permitir contra-ataque. A gente tomou mais um gol. É absurdo a gente ter tomado outro gol de contra-ataque, sendo que nós somos um time que não pode tomar gol de contra-ataque. E aí eu pergunto pra vocês, o que tá acontecendo com o Dorival, gente? O que tá acontecendo com esse time? Pô, eu não consigo acreditar que o Dorival desaprendeu a treinar o time. Não é possível que o Corinthians não consiga ter variação de jogo. O Corinthians não consegue começar com um time que ataque pelos lados sem precisar dos seus laterais. O Corinthians não consegue ser um time que não seja minimamente aquele joguinho monótono, aquele joguinho chato, aquele joguinho de troca de passe pro lado que não gera perigo nenhum pro adversário. Ou será que os adversários entenderam o funcionamento do time do Dorival e aí o Corinthians esbarrou no seguinte: cara, os adversários sabem que se defender bem contra o Corinthians, se tiver boa velocidade no contra-ataque, se impedir que o Corinthians crie as jogadas, utilize os seus meio-campistas bem, para que eles achem os alas, e os alas ali, né, no caso os laterais, gerem jogo pro atacante, a gente consegue impedir o Corinthians de ser minimamente perigoso. Se a gente impedir ali que Breno Bidon e André apareçam, se a gente deixar a bola no pé dos zagueiros, o Corinthians não se torna nada, porque o Corinthians não tem criatividade, a gente consegue destruir o Corinthians. E o Dorival virou e falou assim: eu não sei o que fazer. Pô, será que eu tento fazer um 4-3-3? Pô, vamos jogar com... tirar um volante, fazer um time um pouco mais ofensivo. Pô, vamos colocar 2 pontas pra tentar gerar jogo. Fazer o Yuri Alberto, mesmo não sendo a característica melhor dele, que é jogar ali no meio dos zagueiros, mas tentar gerar uma dobra pelos lados, com jogadores que jogam pelos lados. Não, o Corinthians não faz isso, o Corinthians não faz nada. O Corinthians hoje contra o Internacional fez mais um jogo horroroso, horrível. E aí você olha e tipo, e aí? Qual vai ser, mano? Vamos melhorar? Não vamos? Vai perder mais um jogo em casa? Cara, de cabeça aqui, o Corinthians perdeu pra 10ª rodada. O Corinthians perdeu pra Bahia, Coritiba e Internacional dentro de casa no campeonato, gente. Você tem 19 jogos em casa, você já perdeu 3. Fora que deve ter empatado outro que eu não tô lembrando, mas... E aí, gente? Como é que vai ser? Vai esperar o quê? Pegar o Platense fora de casa e jogando essa bolinha não vai ganhar dos caras. Não vai sequer empatar contra os caras lá na Argentina. Aí vai chegar contra o Palmeiras no final de semana, dentro da Neoquímica Arena, vai tomar taca,
jogando esse futebol, vai tomar taca, e aí vai dar mais um gostinho pros adversários, pro rival, de falar que demitiu o cara depois de bater na gente. Não tem desculpa pra não mandar embora o Dorival, velho. É não ter nome no mercado? Mano, o Corinthians tem scout, o Corinthians tem dirigente, o Corinthians tem uma porrada de cara que tem que trabalhar no mercado pra achar alguém. Pra achar alguém que entre no lugar do Dorival. Porque o Dorival, infelizmente, não dá mais, mano. São 9 jogos que o Corinthians não consegue vencer alguém no tempo normal. 9 jogos. E como eu já disse, 9 jogos jogando muito mal. A torcida em casa já não aguenta mais. A torcida no estádio já não aguenta mais. Erros do Dorival, erros individuais dos jogadores. Erros individuais dos jogadores. Muito jogador abaixo. Muito jogador abaixo. E aí, vai somando um monte de coisa que você vira e fala assim, cara, o time não tem tática pra jogar, o time não tem estratégia pra jogar, os jogadores estão muito mal tecnicamente, os jogadores não conseguem entregar o mínimo que o treinador espera. De quem é a culpa? Como diria o nosso grandíssimo repórter lá, tem culpa a todo mundo. Tem culpa pro Dorival, tem culpa pros jogadores, tem culpa pra comissão, pro departamento médico, tem culpa dos dirigentes, tem culpa a todo mundo, velho. Tem culpa pra todo mundo. Só que o torcedor não aguenta mais, velho. É mais um brasileiro que o Corinthians vai brigar pra não cair, velho. E vamos falar um pouquinho disso, mas antes, para não fazer outro vídeo sem pedir, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Sejam bem-vindos ao canal do Nerd da Fiel. Seguindo o raciocínio, rapaziada, eu peguei os dados até agora do Campeonato Brasileiro do Corinthians. Só pontos. Não peguei vitórias, não peguei gols, não peguei nada. O Corinthians está encerrando a rodada agora. Tinham jogos ainda para acabar, mas pelo que eu vi não mudaria em nada na posição do Corinthians. O Corinthians está encerrando a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na 16ª posição. Com 10 pontos em 10 jogos. 10 pontos em 10 jogos. O Corinthians, no momento que eu estou gravando o vídeo, ele está a 2 pontos de entrar na zona do rebaixamento. Sendo que a Chapecoense, que é o primeiro time ali na beirada da zona, tem um jogo a menos que o Corinthians. Mas aí vem os dados mais ainda para complementar isso. O Corinthians não vai ser campeão brasileiro e não entrou no campeonato para ser campeão brasileiro. Mas hoje, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 15 pontos a menos que o líder do Campeonato Brasileiro. Na 10ª rodada, o Corinthians tem 15 pontos a menos que o líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 7 pontos a menos que o time que está na 5ª posição, que fecha o G5 do Campeonato Brasileiro. E eu falei 2 pontos da zona do rebaixamento, me desculpem. O Corinthians tem 1 ponto da zona do rebaixamento. E se escancara pra mim e pra vocês o quê? Mais um ano que o Corinthians irá brigar para não cair. Ou melhor, o Corinthians no máximo vai brigar para ser 10º colocado no Campeonato Brasileiro. Mais um ano o brasileiro do Corinthians foi jogado no lixo. E aí pra quê? Pra gente brigar na Libertadores? Me desculpem, com esse futebol a gente não briga na Libertadores. Pra no máximo tentar chegar lá, disputar uma Copa do Brasil, com esse time, com esse futebol, o Corinthians não briga pela Copa do Brasil. Eu sei que, mas ano passado também a gente não brigava, mas conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Mas o que a gente joga hoje não é nem perto do que a gente jogou no ano passado. Eu sei que vai ter muita gente falando assim, mas tem que dar moral pro Dorival, cara, ele ganhou um título nacional depois de muito tempo. Rapaziada, o último bom jogo do Corinthians que eu me lembre foi a final da Supercopa do Brasil. De lá pra cá o time do Corinthians não joga bem. Quando vence, não joga bem. Quando perde, não joga bem. Quando empata, não joga bem. E foi aquilo que eu disse. Ficar sem vencer é um problema para time do tamanho do Corinthians. Só que além de não vencer, o Corinthians não joga futebol. O Corinthians não cria jogadas.
o Corinthians não tá perdendo os seus jogos porque a bola não entra, porque a bola bate na trave, porque o goleiro dos caras faz uma puta partida, porque é aquele jogo amarrado, aquele jogo preso e aí em uma bola os caras chegam. Não. O Corinthians tá perdendo porque não tem capacidade, não tem futebol, não tem troca de passes, não tem jogadas, não tem a mão do treinador pra, não tá dando certo a minha formação, eu vou mudar. Eu vou alterar a forma do time jogar, eu vou fazer com que esse time tente atacar mais pelos lados, ou eu vou tentar fazer com que esse time tente jogar mais no contra-ataque. O Corinthians não consegue. O Corinthians é um toque, que não vai pra lugar nenhum. O Corinthians é um time que toca pra um lado, toca pro outro, toca pra um lado, toca pro outro, toca pra um lado, toca pro outro, e não chega. Ou melhor, só chega em bola aérea, só chega em escanteio. Só que, mano, os caras já estão quase fazendo o seguinte: é escanteio, bota 5 caras no Gustavo Henrique e acabou, porque não vai ter mais nada. Se o Gustavo Henrique não ganhar a bola, não tem mais nada. E é bem isso, mano. É bem isso. Aí, como eu já disse, o próximo jogo é Platense pela Libertadores e estreia fora de casa. Você espera o quê? Jogando esse futebol. E depois é o Palmeiras pra meio que terminar de carimbar o martelo na nossa cara, velho. Pô, Luiz, mas quem você traria? Mano, de cabeça, eu não tenho ninguém, mano. Não me venham com um papo de volta Tite. Meu Deus, vamos atrás do Tite. Tome vergonha na cara de vocês, mano. Essa porra aqui é o Corinthians, mano. Tome vergonha na cara de vocês. Eu quero que o Tite vá pra puta que pariu. Vai ele, o filho dele e todo mundo que ele queira levar junto. O Corinthians é muito maior que o Tite. Muito obrigado, Tite, pelos títulos que você trouxe. Mas eu quero você longe do Corinthians. Se o Corinthians, toda vez que tiver que ir ao mercado procurar um treinador, tiver que se humilhar pra atrás do Tite, fecha as portas desse clube, acaba com o Corinthians. Como eu já disse, o Corinthians tem que ter capacidade de ir ao mercado procurar outro treinador. Como vai fazer isso? Da onde vai fazer isso? Eu não sei. A questão é, não dá pra continuar com o Dorival e também não dá pra ir atrás do Tite. Precisa de mudança, velho. Porque o Corinthians não joga bola. Não joga bola. O jogo de hoje eu não vou nem trazer destaque positivo ou negativo, velho. Quem foi o destaque positivo do jogo? Ninguém. Quem foi o destaque negativo do jogo? Do 1 ao 11. Do que começou ao que entrou no decorrer do jogo. Ninguém consegue mudar o jogo pro Corinthians. Ninguém. E isso preocupa e preocupa demais. Como eu disse, o Corinthians agora vai jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não tem tempo pra você segurar treinador que não traz resultado, pra você deixar jogador que não entrega, pra você querer forçar algo que claramente não tá dando certo. Se não abre o olho, daqui a pouco tá num buraco dentro de Campeonato Brasileiro, dentro de Libertadores, e aí o ano foi pro saco. Então, ao seu Osmar Stabile, ao seu Marcelo Paz, vamos agir, vamos pensar, vamos mexer, porque o Corinthians precisa demais. E o que tá sendo entregue não é o necessário. Ao Dorival Júnior, eu espero que você seja demitido. Muito obrigado pelo título que você deu pra gente ano passado, mas a sua passagem tem que acabar. Boa sorte na sua vida, mas sai do meu Coringão. Rapaziada, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Forte abraço a todos vocês. Deixem o like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Muito obrigado, Corinthians, por fazer a minha semana começar maravilhosa. Como eu te amo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai, Corinthians!